bom nos encontrarmos novamente para a continuidade da nossa semana em paz com Deus. Estamos felizes pela sua participação e eu desejo sinceramente que a semana esteja sendo uma bênção para você, para a sua família e que esteja provocando na sua vida algumas mudanças importantes. Nós vamos continuar com um tema hoje muito especial. E é um tema, eu digo, para os corajosos. Aqueles que são corajosos vão continuar para conhecerem esse tema especial. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o estudo que faremos neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Estaremos falando de um assunto muito importante, e queremos a Tua bênção para compreendê-lo e para praticá-lo. Abençoa cada pessoa que está participando, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, restituindo o que é sagrado. E eu quero começar lendo com vocês um verso da Bíblia, Romanos, capítulo 13, o verso 8. Aqui em Romanos, capítulo 13, verso 8, nós lemos o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não existe motivo para ser infiel a Deus. No entanto, algumas pessoas administram de maneira errada os bens que Deus lhe confiou. E, ao se verem em dificuldades, a primeira solução que acham é usar o sagrado dízimo para resolver os seus problemas financeiros. Porém, o cristão que entra por esse caminho deve fazer planos imediatos para restituir o dízimo sagrado. Muitos creem que basta pedir perdão e tudo estará resolvido. Será que isso é real? Como Deus vê a questão do dízimo atrasado? Ezequiel, capítulo 33, verso 14 e 15, diz o seguinte: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e se fizer juízo e justiça e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Todos somos pecadores e estamos sujeitos à queda, mas precisamos tomar a decisão de nos levantarmos, não por nossas forças, mas pelo poder de Deus, e lutarmos para não cairmos novamente. Mas, além disso, precisamos fazer a restituição daquilo que pode ser restituído. Deus é muito taxativo com relação a esse assunto. E numa passagem bem conhecida da Bíblia, Malaquias 3, do verso 7 ao verso 9, nós lemos o seguinte, Malaquias capítulo 3, do verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Embora essas palavras possam parecer duras e muitos não gostem de ouvi-las, elas foram ditas por Deus a um povo a quem ele amava e que desejava intensamente salvar. Diante dessa declaração, se ao fazer uma avaliação em minha vida, eu chegar à conclusão de que não tenho sido fiel ao Senhor na devolução dos meus dízimos, a melhor coisa a fazer é orar pedindo perdão a Deus e fica tudo acertado. Certo ou errado? Errado. A oração não substitui o dízimo.
Olhem o que diz esse texto do livro Conselhos sobre Mordomia, a página 99. A oração não tem o fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar do nosso dízimo. A oração não paga as nossas dívidas com o Senhor. O dízimo atrasado continua sendo de Deus. Embora algumas pessoas relutem em aceitar, a verdade é uma só: Deus não abre mão do dízimo. Ele diz: o dízimo é meu. E o fato de pensarmos que ele não fará conta, tendo nós conhecimento do seu pedido e convicção a respeito do assunto, não mudará o seu conceito a nosso respeito e o seu conceito a respeito do dízimo. Vejam como isto fica claro num texto também do livro Conselhos sobre Mordomia, a página 96. Algumas pessoas têm por muito tempo negligenciado tratar honestamente com o seu Criador. Deixando de separar o dízimo, deixaram que ele se acumulasse. E agora muitos relutam em endireitar a questão. Conservam esse dízimo atrasado, usando-o como se fosse deles, mas é a propriedade de Deus que eles têm recusado pôr no seu tesouro. Ellen White aconselhou aqueles que tinham deixado de devolver o santo dízimo do Senhor não apenas a devolvê-lo, mas a fazê-lo com arrependimento. Isso significa que o coração tem que acompanhar as obras. Não basta devolver, é necessário fazê-lo conscientemente, com contrição pelo ato errado praticado. Caso tenhais roubado ao Senhor, fazei restituição. Tanto quanto possível, endireitai o passado, e então pedi ao Salvador que vos perdoe. Não devolvereis ao Senhor o que é seu, antes que este ano, como todo o seu peso de registro, tenha passado para a eternidade? Antes de pedirmos as bênçãos de Deus sobre os meios para a pregação do Evangelho, devemos fazer a restituição. Onde quer que tenha havido qualquer negligência de vossa parte em restituir ao Senhor o que lhe pertence, arrependei-vos com contrição de alma e fazei restituição para que sua maldição não recaia sobre vós. Quando tiverdes feito o possível de vossa parte, não retendo nada do que pertence ao vosso Criador, podereis pedir-lhe que proveja os meios para enviar ao mundo a mensagem da verdade. Com frequência, pessoas perguntam: como restituirei? Eu não sei quanto foi, eu não tenho condição de fazê-lo de uma só vez. Faça o cálculo o mais justo e honesto possível. Peça a ajuda de Deus. Se tiver dificuldade de lidar com cálculos, peça a quem sabe fazê-lo. Depois de ter calculado tudo, se puder, devolva tudo de uma vez. Se não puder, devolva em parcelas. Muitos, ao fazerem as contas, percebem que não têm nenhuma condição de restituir o dízimo atrasado. O que fazer? O nosso Deus é maravilhoso e Ele nunca pede o que nós não temos. Ellen White diz assim: se tiverdes recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência e, sendo possível, façais a restituição. Caso não seja possível fazê-lo, com humildade e arrependimento, orai para que Deus vos perdoe, por amor de Cristo, a grande dívida. Começai agora a agir como cristãos.
não vos desculpeis por deixardes de dar ao Senhor o que lhe pertence. A história de Zaqueu ilustra muito bem o que fazer. Antes de conhecer a Cristo, ele só queria receber, buscava apenas para si, sonegava os bens dos homens e de Deus. Porém, quando conheceu a Cristo e o recebeu em seu lar, fez sua profissão de fé. Se alguém defraudei, restituo quadriplicadamente e dou metade de meus bens aos pobres. Então Jesus afirmou: hoje veio salvação a esta casa. Falando disso, Ellen White disse o seguinte: não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Deus está também hoje dizendo àqueles que vivem a vida que Zaqueu vivia antes da conversão: muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que redimais o passado. Façam todos os que retiveram o dízimo perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que havia privado a sua obra. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, não tenha medo de servir ao Senhor e servi-lo assim de todo o coração. Não tenha medo de devolver a Ele o que é dele. Não tenha medo de dar a Ele o que Ele pede. Se reconhecerdes que fizestes mal em vos apropriardes indevidamente de seus bens, arrependendo-vos franca e completamente, Ele vos perdoará a transgressão. Esse é um texto inspirado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A nossa fidelidade não depende das promessas de Deus. Elas dependem do reconhecimento de que Ele merece a nossa honra. E reconhecendo que é bom não dever nada a ninguém, muito menos a Deus, eu decido restituir o sagrado dízimo e, por algum motivo, se eu não fui fiel, eu quero fazê-lo e devolvê-lo ao Senhor. Este é o momento, então, de nós orarmos a Deus, pedindo a ajuda dele para nós tomarmos esta decisão. Continuarmos sendo fiel e, se em algum momento deixamos de fazê-lo no passado, fazermos os cálculos e devolvermos ao Senhor a parte que é dele. Se isso for impossível, vamos pedir ao Senhor perdão e começarmos de agora em diante, como vimos nos textos inspirados. Vamos orar e fazer esse pedido ao Senhor? Feche os seus olhos aí e vamos orar juntos. Muito obrigado, bondoso Deus, pela oportunidade de, ao estudarmos a Bíblia, vermos a importância de sermos fiéis ao Senhor. É possível que, em algum momento, alguém tenha falhado na fidelidade para contigo e tenha deixado de devolver o dízimo sagrado ao Senhor. Aqueles que, porventura, reconhecem isso, ajuda-os a serem fiéis de hoje em diante. E o que ficou para trás, que possa ser calculado e possa ser devolvido ao Senhor. Esta é uma decisão importante e que todos os que estão envolvidos nessa situação possam tomar em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas bênçãos. Continua abençoando também a cada pessoa que está acompanhando esta semana. Por Jesus pedimos. Amém.